Então estamos juntas mais uma vez, e a gente hoje vai dar continuidade naquilo que começamos a conversar na semana passada, quando começamos a falar sobre as disciplinas espirituais a partir de um ano novo. 2022 chegou, e uma coisa que a gente poderia pensar com relação a esse ano novo é como a gente dá vamos dizer assim, um upgrade na nossa vida espiritual. E eu propus uma reflexão com todas vocês, com todos vocês, em cima das disciplinas espirituais clássicas, né, que fazem parte da caminhada cristã e que, infelizmente, elas foram caindo em desuso de uma maneira tal que a gente abandonou. Deixa eu tirar aqui a máscara. Que a gente abandonou, muitos de nós abandonamos, muitas denominações abandonaram essas práticas, o que é absolutamente lamentável, gente, lamentável. E aí, gente, no encontro passado, nós dissemos o seguinte: a gente propôs uma leitura sobre uma obra, eu vou dizer, já clássica, da década de 70, de um teólogo chamado Richard Foster. É um livro conhecido como Celebração da Disciplina, um livro bem antigo, em português já tem, talvez já esteja já na 3ª edição, e ele propõe disciplinas espirituais, ele relembra as disciplinas espirituais, ele chama de disciplinas interiores, disciplinas exteriores e disciplinas associadas. Eu, para facilitar aqui de uma maneira um pouco mais pedagógica, eu aglutinei isso tudo como disciplinas interiores e disciplinas exteriores, porque as disciplinas que ele chama de associadas, elas, de certa maneira, elas se vinculam com as disciplinas interiores e as disciplinas exteriores. Nas interiores, que nós falamos no domingo passado, se você quiser, você depois pega o encontro que nós tivemos, ficou gravado no Instagram, está no Facebook, na íntegra, você pode ir lá assistir de novo. Nós falamos sobre a importância da meditação na palavra, batemos bastante sobre isso. Falamos que a meditação é uma disciplina, não significa necessariamente aquela que a gente faz uma imagem de que alguém fique parado, né, fazendo um mantra na vibração do universo. Não é isso. Essa meditação está muito vinculada com a ideia de ruminação, de ruminar a palavra. A mesma raiz hebraica para o ruminar do gado é a ideia do ruminar a palavra, meditar, encher a sua cabeça, meditar o tempo inteiro na palavra. Citamos vários textos, falamos da oração que se vincula com a confissão, com a adoração, com a orientação, como disciplinas interiores, a oração como uma disciplina fundamental na vida cristã. Dissemos que nós temos um grande modelo de oração chamado o Pai Nosso, e falamos inclusive que nós tivemos uma série de encontros, está tudo gravado no Facebook, está no Instagram, se não me engano tem também no canal da igreja o Pai Nosso no YouTube, já editado, já com os cortes. Fizemos um estudo só sobre o Pai Nosso como modelo de oração, e aí você pode também acessar lá, está tudo lá se você quiser assistir de novo. E falamos sobre os Salmos como uma possibilidade de oração, até fizemos um exercício prático, lemos os Salmos 63 como se fosse um salmo que, se fosse meu ou seu, você estaria lendo para o Senhor, mas como se fosse tomando como suas essas palavras. Falamos sobre a disciplina do jejum,
que é uma disciplina que não foi abandonada, isso faz parte da vida cristã, o jejum faz parte da vida cristã, a gente não pode esquecer. Também a gente pode até propor um novo encontro para falar somente sobre o jejum, porque quando nós tratamos do jejum aqui na igreja local, nós não gravamos esses encontros, então a gente pode fazê-lo de novo e gravar esses encontros para ficar registrado para a posteridade. Falamos sobre a disciplina do estudo, e nisso nós batemos bastante nessa questão da leitura da palavra. Eu e você precisamos ler e ler. Há uma menção que o povo judeu, lá na Torá, lá no Deuteronômio 11, fala que o povo judeu, ele lia, relia, ensinava, pendurava nos umbrais das portas, ensinava os filhos, tudo em cima da palavra, a palavra. E olha, gente, desculpa, mas não tem jeito, tem que ler. Como é que a gente vai lembrar de coisas que o Senhor quer nos ministrar? Ou então, como é que eu vou ministrar para as outras pessoas se eu simplesmente não li? É interessante que Jesus, em determinado momento, ele diz: o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Como é que você lembra de algo que você não leu? E aí, eu me recordo que naquele encontro nós falamos bastante sobre uma questão importante, de nós não terceirizarmos a nossa vida espiritual, não terceirizarmos a oração, não terceirizarmos a meditação, o ruminar da palavra, não terceirizarmos o jejum, não terceirizarmos o estudo. O que, infelizmente, o que tem acontecido? Muitos dos cultos ditos, conhecidos como cultos evangélicos hoje, viraram um palco de entretenimento. E aí a gente, ao invés de produzir, cumprir as nossas disciplinas espirituais, o que a gente tem feito? A gente tem preferido ir ao culto como se fosse um lugar de entretenimento, e lá eu vou ter a palavra, lá eu vou ter a oração, lá eu vou ter a administração, lá eu vou ter tudo aquilo. Eu vou ao culto como se eu estivesse indo a um cinema, a um show, enfim, algum teatro, algum outro lugar, como lugar de entretenimento. E aí, ao longo da semana, eu não cumpro as disciplinas espirituais que me são postas ou propostas. Gente, se eu não me alimento ao longo da semana, se eu não entro no recôndito do meu quarto, como Jesus ele ensinou lá no Sermão do Monte, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ele fala sobre o orar, né, em secreto, e teu pai que está em secreto te recompensará. É a ideia da autonomia. Eu e você precisamos preparar a nossa própria papinha, nosso próprio alimento, e ao longo da semana a gente precisa fazer isso para que quando estivermos juntos no templo, no domingo ou no sábado, enfim, no dia que você reserva para ir ao templo, você não vá, vou dizer assim, em inanição, mas você já vai minimamente alimentado, porque você teve um teu encontro com o Senhor ao longo da semana. Quando você faz isso, você não está terceirizando a tua vida espiritual. Pelo contrário, você tem autonomia sobre a vida espiritual, na dependência do Senhor, mas cumprindo aquilo que você precisa cumprir. É tarefa tua. Sobre o estudo, nós falamos sobre a repetição e eu não mencionei sobre a importância do que a gente, que somos wesleyanos, temos a nossa teologia wesleyana, nós chamamos de o quadrilátero wesleyano. É uma maneira de ler e interpretar a palavra. Sobre isso, a gente fez alguns vídeos bastante curtos numa série intitulada Bíblia do Zero, que está presente no canal do YouTube da nossa igreja local. Você também pode acessar lá
deve estar como interpretar a Bíblia. E lá a gente fala sobre o quadrilátero wesleyano. A gente fala de quadrilátero, mas na verdade são 5 pontos, né? E lá você vai entender porque eu não vou te dar o spoiler, não. Você vai entender porque que, embora seja quadrilátero, a gente fala de 5 pontos para a interpretação da Bíblia, a interpretação da palavra. Hoje, gente, a gente quer falar sobre as disciplinas exteriores. Qual é a importância qual a importância das disciplinas ditas exteriores? A partir do momento que eu e você vamos dizer assim, nos permitirmos ser ministrados pelo Senhor, nós estamos, vamos dizer, aptos a caminhar naquilo, demonstrar frutos, porque os frutos virão. Não adianta eu tentar simular frutos, e a gente vai dizer já por quê, mas a partir do momento que eu cumpro as minhas disciplinas interiores, eu tenho o que dar com as disciplinas exteriores, e eu vou pontuar algumas delas aqui, segundo a leitura do Richard Foster no livrinho chamado Celebração da Disciplina. Essa coisa, gente, de você primeiro vamos dizer assim, se encher, se alimentar, se nutrir, para você ter o que dar. Ontem a gente estava com a Eunice é missionária, foi missionária aqui na igreja metodista e trabalhou bastante numa comunidade lá em São Luís do Paraitinga. Então, muito querida, deixou uma história, um legado bacana para a gente. E ela foi convidada para ministrar a palavra hoje pela manhã, aqui no café, no Café com Comunhão. E foi meio pega de surpresa, né? E ela comentou um negócio muito bacana, dizendo, não, mas a gente que faz as devocionais, a gente sempre tem alguma coisa para ministrar. E, gente, é isso mesmo. Se eu estou na presença, se eu estou cumprindo essas disciplinas espirituais, isso faz parte da minha agenda semanal, eu sempre vou ter alguma coisa para dar. O ruim é quando a gente está em inanição e não tem o que dar, porque você simplesmente não se alimentou, né? Então essas disciplinas exteriores que eu vou falar aqui, elas isso mesmo, Keila. A gente sempre tem alguma coisa para fazer, para dar. O ruim, gente, é quando a gente simplesmente não tem o que dar, porque a gente simplesmente não tem. Eu vou chamar assim de vida com Deus. Eu não quero ser muito, como é que eu diria? Eu não quero ser duro, eu não quero ser abrupto, eu não quero ser tosco. Mas a verdade é que se eu não tenho essa vida com Deus, esse trato em disciplina semanalmente com o Senhor, eu vou ter dificuldade para responder às pessoas quando elas nos questionarem sobre as razões da nossa fé ou pedirem alguma palavra específica. A gente não vai ter o que dar. Então isso é bastante complicado. Uma primeira disciplina exterior, gente, que o nosso autor ele nos levanta, é a disciplina da simplicidade. E olha, ele sugere uma leitura de Eclesiastes 7:29. Não precisa abrir, eu vou ler aqui, eu vou ler na Nova Tradução na linguagem de hoje, que é uma tradução que torna o texto bastante simples, né? Não tão erudito quanto as nossas edições revista corrigida ou revista atualizada, mas o texto diz em Eclesiastes 7:29 que o pregador diz assim, que tudo que eu aprendi se resume nisso, que Deus nos fez simples e direitos,
mas nós complicamos tudo. E é muito interessante quando o nosso autor ele começa falando sobre isso, porque ele fala que algumas coisas são capazes de nos aprisionar, e nos aprisionam com algumas bobagens, e nós nos deixamos aprisionar por essas bobagens. Quando a gente fala da disciplina da simplicidade como disciplina exterior, diz respeito àquilo que eu aparento ou pareça, é a minha exterioridade, né? É o meu trato com as pessoas. A simplicidade, ela mexe principalmente com aquilo que nós pensamos que nós somos, ou aquilo que nós queremos ou pretendemos aparentar perante as pessoas. É muito curioso quando a gente fala disso, porque isso envolve o nosso jeito de vestir, o carro com o qual nós andamos, o nosso estilo de vida, o lugar onde nós gastamos o nosso dinheiro. Isso está profundamente vinculado a questões, vamos dizer assim, de mercado. E olha, aqui a simplicidade, ela bate no status, ou naquilo que a gente acha com relação ao status. Uma pergunta quando a gente fala de simplicidade é assim: eu estou comprando isso, ou vou comprar determinada coisa, de determinada marca, porque é bom, eu preciso, ou eu estou comprando isso de determinada marca porque determinada marca é famosa, é bonita, e aquilo vai me gerar uma ideia de pertencimento a um determinado grupo. Gente, eu quero que você pare para pensar comigo que a camisa que você veste, ela pode ser até mesmo uma espécie de instrumento de ostentação, porque dependendo da tua vestimenta, as pessoas vão olhar para você, camisa da marca tal, olha o tênis da marca tal, olha a bolsa dela, o sapato dela, o perfume, esse perfume é tal perfume, rapaz, custa tanto. Ou então, quando você olha o carro que o fulano, a fulana está guiando, dirigindo, você já pensa assim, rapaz, esse carro aí só de IPVA vai me custar tanto. Gente, a pergunta é, por que nós compramos determinadas coisas de determinadas marcas para determinadas, eu vou colocar assim, não finalidades? Porque muitas coisas as quais a gente compra, nós não precisamos. Conhecemos um pastor muito amigo, muito amado, pastor Hamilton Wesley. Ele brinca sempre com uma frase de efeito dele, ele dizendo: muitas vezes nós compramos coisas que não precisamos, parcelando ou financiando com dinheiro que nós ainda não ganhamos, para impressionar pessoas que sequer conhecemos. E é verdade. Isso, gente, mexe profundamente com o nosso estilo de vida. E o que Jesus, ele, vamos dizer assim, ele de certa maneira, ele nos incomoda com algumas das suas palavras. Ele incomoda com relação ao ter. Porque ele diz o mais importante, não com essas palavras, mas eu estou aqui fazendo uma interpretação livre. O importante não é ter. O importante não é ter e também não é parecer. O importante é ser. Ser é o bastante. Aliás, isso é um livro também muito bacana. Se você puder, procure no estantevirtual.com.br. Não estou ganhando nada do site, mas procure lá o nome desse livro, Ser é o Bastante. Se não me engano, é de um pastor nordestino chamado Carlos Queiroz. É um trecho onde ele faz um apanhado de uma interpretação muito livre, muito abrasileirada do Sermão do Monte. Fantástico.
Mas por que ser é o bastante e não ter ou parecer? Gente, porque ser é essência. Eu posso aparentar, parecer muitas coisas, mas eu posso no dia a dia não ser. Essa é a grande questão da nossa caminhada em Cristo. A caminhada cristã, ela envolve a genuidade, né? Tudo aquilo que eu tenho, ou que pareço que tenho, não vai para o caixão comigo, né? Sejam os meus bens, sejam os meus títulos, né? Eu brincava com a Daís outro dia, que se for por título, eu vou, né? A gente vai querer que né, os nossos títulos, nosso diploma, vai tudo no caixão com a gente. Ou então no dia do nosso ofício fúnebre, tenha lá um locutor com uma voz muito bonita, dizendo, fulano de tal, nascido data tal, foi isso, aquilo, graduou-se nisso, graduou-se também em tal coisa, pós-graduado e tal, mestrado tal, doutorado, pós-graduado, livre docente, semideu, morreu agora. Gente, do pó veio, ao pó voltará. Grandes bobagens a gente acaba descobrindo quando a gente mergulha na questão da simplicidade. Por isso que no encontro passado, gente, eu disse para vocês que para alguns, e para mim em especial, quando eu fiz a leitura e faço a releitura desse livro muitas vezes, a simplicidade bate muito forte, porque para quem lida com vaidades, ou para quem lida com orgulho e vaidade, falar disso é como se você estivesse arrancando as tuas vísceras. Porque pare para pensar comigo, é muito difícil, muitas vezes, nós reconhecermos que compramos porque queremos simplesmente saciar desejos ou ostentar um status, que a rigor não precisamos. E aí isso gera um problema, porque a minha disciplina exterior da simplicidade, ela vai revelar quem de fato eu sou. Por isso que não dá para a gente tentar falsear a nossa caminhada. Porque lembra quando Jesus disse, nada há em oculto que não venha a ser revelado. Ou então em Provérbios diz, há um trecho que fala que o coração do homem, ele é um mistério, mas o homem de sabedoria, o sábio, ele consegue, a palavra que está lá na revista atualizada é aurilos, uma coisa muito erudita, mas em outras palavras, a gente consegue sondar a pessoa a partir de algumas das suas evidências. A disciplina da simplicidade é uma evidência exterior daquilo ou de quem nós somos. Por isso, gente, quando a gente fala de simplicidade, nós estamos falando de coisas que são genuínas. E olha, nisso a gente tem que tomar muito cuidado com relação ao mundo que nós estamos vivendo, que é um mundo que pede que você consuma, nós acumulamos coisas. Se eu sugerir a você que faça uma verificação na sua casa de todas aquelas coisas que você não precisa, talvez a gente se descubra acumuladores e acumuladoras, né, extraordinários. Porque, gente, o que tem de quinquilharia que a gente aglomera nos cantos dos nossos cômodos, nos fundos das nossas gavetas, acumuladores compulsivos, é verdade. Muita coisa que a gente... Oi? Eu sou um acumulador, gente. Eu sou um acumulador. E olha, é terrível quando você olha um monte de coisa que você tem. E
Você sabe que você não precisa daquilo quando você passa um ano sem visitar aquilo. Então você coloca um monte de coisa dentro de caixa, não, isso aqui depois eu vejo. Passa um ano, às vezes até mais. E a gente, a Célia está dizendo que fez isso ontem, que legal, Célia. Gente, passa um ano, tem coisa que a gente não mexe. Aí você fica perguntando, mas realmente eu preciso disso? Bom, e olha, há uma coisa com relação à simplicidade que mexe com os nossos ímpetos de desejo. O nosso autor, ele sugere que a gente Keila, é verdade. Keila está falando que tem até árvore de Natal que ela não usa, que está jogando fora. Olha, rejeite aquilo que de alguma maneira te vicia. Cuidado, gente. Aquilo que de alguma forma me vicia, te vicia, precisa ser largado, deixado de lado, para não interferir na disciplina da simplicidade. Isso mexe demais, cara, demais. O nosso autor, ele por fim, ele conclui dizendo que cuidado, muito cuidado com aquelas coisas que mexem com a sua simplicidade e te distraem. Então, cuidado com a televisão, mídias sociais, games, coisas que te desfocam e te arrancam das disciplinas interiores. Não estou dizendo para você não assistir televisão, não é nada disso, gente. Mas para que tenhamos equilíbrio nas coisas. Se nós não tivermos equilíbrio nas coisas, a gente vai ter muita dificuldade na caminhada. Tá certo? Gente, há uma segunda disciplina exterior que o autor ele chama de solitude. E deixa eu tentar esmiuçar isso aqui. A solitude é a capacidade, eu vou chamar dessa maneira, é a capacidade de estar em silêncio e sozinho, sem necessariamente você estar em solidão. O que é isso? Eu diria que é a capacidade de você desligar. Tem uma chave, liga e desliga. Se eu consigo acionar essa chave na posição desliga, para estar comigo mesmo, em silêncio interno e sozinho, isso é solitude. A solitude é uma disciplina espiritual exterior, eu diria fundamental nos dias de hoje, nos dias em que a gente fica na fissura de estar o tempo inteiro produzindo som. É mais ou menos a ideia que está presente, é uma chave. Vocês lembram daquele trecho quando Jesus sobe ao monte com Pedro, Tiago e João? Lá ele é transfigurado. Tudo aquilo acontecendo, uma epifania, uma manifestação divina fantástica. E aí Pedro, eu acho que tendo que falar alguma coisa, olha, é bom que estejamos aqui, a gente faz 3 tendas, uma para ti, outra para Elias, outra para... E aí o que o Senhor diz? Olha, esse é meu filho amado, calai-vos, escuta ele. Tipo, cala a boca para escutar. E essa é uma questão, gente, muito presente nos nossos dias. Isso é uma disciplina exterior. É a solitude. É aprender a desligar a chave e saber o seguinte: se não é para falar, não precisa falar. E olha, quão difícil para muitos de nós
é mantermos essa serenidade, essa solitude, e não falarmos quando não é para falar. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande da solitude, porque em muitas casas, quando você entra, primeira coisa que a pessoa faz, eu não sei o que acontece, o que ele faz? Liga a televisão, ou liga qualquer coisa que produza som. Uma certa vez, eu ouvindo uma pastora amiga minha, muito querida, ela disse assim, sabe por quê? Porque as pessoas, elas querem entrar nos lugares e elas têm dificuldade de lidar com o silêncio. Porque no silêncio, muito provavelmente, o Senhor vai trazer à memória coisas, aquelas coisas as quais elas não estão preparadas ou não quer ouvir. Aí tem que ter um barulhinho de fundo. A Eunice está aqui com a gente e ela disse assim, a solitude, ela é diferente da solidão. A solitude, ela é terapêutica, enquanto que a solidão não, ela é patológica, ela precisa ser tratada. A solitude, não. Gente, eu e você precisamos aprender a lidar com isso na nossa caminhada. A disciplina espiritual exterior da solitude, ela vai indicar quem eu sou, quem você é. Se você conhece alguém da mesma maneira como alguém que não tem a disciplina espiritual da simplicidade, e você também encontra alguém que não tem a disciplina espiritual exterior da solitude, e essas duas coisas são coisas que revelam como tem sido a nossa vida de trato com as nossas disciplinas espirituais interiores. Isso também revela quem nós somos. Há uma outra disciplina espiritual exterior que é um sacode, chamada submissão. A submissão é uma disciplina espiritual. E a submissão, eu quero chamar você a ler comigo, por favor, em Marcos, o Evangelho segundo Marcos, no capítulo 8, verso 34. Marcos 8, 34. E eu quero me deter um pouquinho mais sobre a disciplina da submissão, porque nós estamos vivendo tempos tenebrosos no meio evangélico, onde há aqueles e aquelas que insistem em dizer que só ouvem a Deus e são incapazes de lidar com o trato com o outro, não querem ouvir, nem vamos dizer, eu não vou nem usar a palavra obedecer, mas se submeter a uma orientação, a uma exortação, a um conselho de um irmão, de uma irmã, do pastor, da pastora, da autoridade espiritual. E, gente, isso é um problema. Marcos 8,34, quando Jesus chama a multidão, ele diz: se alguém quer ser meu seguidor, e eu estou usando aqui a nova tradução da linguagem de hoje mais uma vez, porque ela é muito pedagógica, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida verdadeira. E olha, aqui isso está vinculado à obediência, porque tal qual, não precisa abrir, mas tal qual lá em Filipenses 2,8, quando Paulo naquele discurso fala sobre a natureza de Jesus, ele conclui dizendo: ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Significa que a submissão, a obediência não é algo muito confortável. Gente, quando você diz, eu tenho que obedecer fulano, na verdade, o que a gente está dizendo? Que eu não quero receber ordens. Ninguém gosta de receber ordens, em nenhum lugar. E esse receber ordens passa por uma, vamos dizer assim, disciplina espiritual exterior. Se eu sou capaz
de receber, de acolher, de aceitar uma ordem de alguém que eu vejo e conheço, eu sou capaz de acolher, receber, aceitar uma ordem do Senhor que eu não vejo todos os dias. Porque, gente, é aquela ideia que o escritor da epístola diz: olha, como é que você diz que você ama a Deus que não vê, se você não ama ao seu irmão que você vê? Por analogia, a gente poderia dizer: como é que você diz que vai aceitar a ordem do Senhor que você não vê, e não vai aceitar uma ordem, uma exortação, um aconselhamento do irmão que você vê? Porque, olha, a gente precisa ter a consciência de que os nossos desejos, os nossos anseios, as falas íntimas do nosso eu, podem nos enganar. Aí a gente pode achar que é Deus falando, porque eu não vejo a Deus, quando na verdade é o meu íntimo, o meu coração, o meu desejo, que está urrando dentro de mim, e eu quero que aquilo aconteça. E aí o que eu chamo, eu vou colocar entre aspas, de voz de Deus, na verdade, é a voz do meu íntimo, que deseja determinada coisa, ou que quer aquela vontade, ou não quer se submeter a determinada coisa. Então, por isso que, quando a gente fala de ser obediente como Jesus foi, até a morte, e morte de cruz, estamos dizendo que a obediência é algo que nos traz incômodo. A submissão, ela é incômoda, porque eu preciso dizer não para mim, eu preciso me levar para a cruz, e lá na cruz eu vou sangrar, lá na cruz eu vou sofrer, lá na cruz é o lugar do não. Aí eu te pergunto, o nosso meio evangélico hoje, onde frases de efeito como eu não aceito tal coisa, eu determino tal coisa, gente, mas que raio de evangelho é esse, me perdoem a expressão? Mas que coisa esdrúxula é essa, onde eu digo para Deus o que é, o que não é, e aí, se eu sou capaz de dizer a Deus, eu não aceito, eu rejeito, eu isso, eu aquilo, então para o meu irmão, o meu irmão que está do meu lado, eu vou passar por cima dele feito um rolo compressor, é um trator de esteira detonando tudo. Por isso que a disciplina exterior, a disciplina espiritual exterior da submissão, ela revela com muita clareza quem nós somos. Aí, gente, não tem jeito. A gente tem que relembrar aquele trecho onde Jesus diz: não se engane, e depois repetido por Tiago: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. É a lei da semeadura. Eu só posso colher aquilo que eu plantei. Por analogia, eu sou aquilo que eu semeei dentro de mim, ou seja, eu sou aquilo que de fato, eu falo, eu esboço, eu expresso quem de fato eu sou lá dentro. É quando Jesus ele diz que não é o que entra que contamina o ser humano, o homem, mas o que sai, porque o que está lá dentro. Não é à toa, gente, que aí a gente tem que se lembrar do Rabino Jesus, que traz o ensinamento profundo do judaísmo, presente, por exemplo, em Provérbios, quando diz: filho meu, e na linguagem inclusive eu diria filha minha, de tudo o que deves guardar, guarda o seu coração,
porque dele procedem as saídas da vida. Ou seja, em outras palavras, cuidado com o que você coloca lá dentro, porque o que você semeia dentro do coração é aquilo que você de repente vai ter a intencionalidade exterior. Ou então, lá na Torá, quando lá na Torá diz que ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor de todo, não é de um pedaço, um trecho, uma fatia, mas de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Por isso, gente, que o profeta, em determinado momento, o profeta diz: enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Por isso que a disciplina espiritual exterior da submissão, ela fala tão claramente, ela grita nas nossas igrejas. Porque se você encontra alguém, se você cruza com alguém que não é submisso ao outro, opa, pelo fruto você conhece a árvore. Alguma coisa está errada. Difícil, né? Ou é fácil demais e a gente torna difícil, conforme Eclesiastes. Deus fez simples e diretas todas as coisas, nós é que complicamos. E aí, eu vou trazer uma disciplina que não é a última ainda, é a penúltima, que é a do serviço. A disciplina espiritual exterior do serviço, ela tem uma chave de leitura, né? Aquela, ela relembra um trecho onde fala que a rebeldia, ela é comparada, é sinônima do pecado de rebelião, né? Rebelião e rebeldia estão ali muito próximos. E se você não se submete, à exortação, ao aconselhamento e tudo mais, ele pode ser considerado dessa maneira, né? Porque a gente só quer ouvir o que soa bonito, né, aos nossos olhos. Como diria, né, Everton? É sinistro. É o sinistro com X. Sobre o serviço, existe uma chave de leitura, irmãos. Abra comigo, Evangelho segundo Lucas, no capítulo 9, versículo 46. Lucas 9, 46. Lucas 9, 46. Lucas 9, 46. Alguém aqui da sala pode ler para a gente? Aqui do presencial? E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Isso aí. É isso mesmo. Gente, há uma questão muito complicada que diz respeito ao serviço, porque no nosso mundo, quem tem, vamos dizer assim, cargos, quem tem funções mais hierarquicamente superiores, eles se arvoram no direito de quererem ser servidos, quando a lógica é completamente diferente. A lógica proposta por Jesus é uma lógica que subverte isso, é a lógica que está presente. Eu quero que você abra comigo no Evangelho de João, no capítulo 13, verso 14 e 15.
João 13, 14 e 15. Quem achou, pode ler para a gente aqui do presencial? Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vos deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei um exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Isso. Gente, aquele evento do conhecido como lava-pés, foi muito significativo, porque Jesus, ele se coloca numa função que era realizada pelo escravo. E imagine, você se despir, ficar com a roupa de baixo, apenas com a bacia e tudo mais, para fazer a lavagem do pé do que entra. E é isso que Jesus faz. E era Jesus. E o que ele diz é isso: se eu lavei o pé, eu quero que você faça o mesmo. Gente, isso é muito difícil. Não é fácil. É difícil por várias razões. Eu podia citar aqui algumas. É difícil porque a gente às vezes acha que é mais do que o outro, e a gente não quer se submeter ao outro. É difícil porque a gente se acha alguma coisa, ou que a gente é muito, e a gente não quer fazer o que tem que ser, o que precisa ser feito. Por isso há uma questão muito séria com relação à disciplina espiritual exterior do serviço, que é a questão de eu e você, de fato, exercermos o serviço não para aparecer, mas exercermos, fazermos, servirmos, porque de fato nós queremos servir. Não adianta eu achar que vou fazer determinada coisa, uma determinada tarefa. E aqui, como a gente lida, esse vídeo vai ser assistido por muita gente de outras igrejas evangélicas, outras denominações evangélicas, ou gente até mesmo que não tem vinculação com denominação evangélica alguma, mas a gente precisa registrar isso. Nos nossos redis evangélicos, muitas vezes nós acreditamos que os que detêm uma posição hierárquica maior, a gente tem que servi-los. De fato, nós precisamos honrá-los, honrar aqueles. Mas a gente não pode abrir mão de servirmos, independente da nossa condição. E aí muita gente que pega um cargo na igreja local, uma tarefa específica, uma função na igreja local, começa a se arvorar de determinadas prerrogativas, achando que ele precisa ser servido, quando na verdade ele precisa servir. É uma ideia que está presente, abra comigo em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 20, verso 25. Mateus 20, verso 25. Veja, não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ou seja, a disciplina espiritual exterior do serviço é algo que precisa ser exercitado diariamente, não de uma maneira temporária, mas permanentemente, não de uma forma farisaica, somente para todo mundo ver, mas de forma genuína. Por isso a submissão acaba virando um problema. Por isso que o serviço acaba virando um problema nas igrejas locais. Porque ninguém quer servir. E o serviço é algo inerente à vida cristã. Eu preciso servir. E olha, gente, servir não é servir dentro dos redis evangélicos, apenas dentro das quatro paredes de um templo.
mas é servir ao reino onde aquelas pessoas que são, vamos dizer assim, os destinatários do Evangelho estão. Marco, onde estão as pessoas ou quem são os destinatários do Evangelho? Vamos ver? Abra comigo, por favor, o Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 4. No verso 18. Quando Jesus ele se levanta na sinagoga, no seu lugar de origem, no seu lugar onde ele cresce, e lá na sinagoga ele lê o profeta Isaías e ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos, vista aos cegos, liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quais são os destinatários da mensagem ou do serviço? Os pobres, os encarcerados, os oprimidos, os cegos. Querem ver outro? Evangelho segundo Mateus, abra comigo, no capítulo 25. Mateus 25. A partir do verso 31, acompanhem comigo. Mateus 25, a partir do 31 diz que aquele cenário do juízo, quando todos vão ser postos e aí vão se abrir, e diz no versículo 31, 32, 33, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, estava enfermo e foste ver-me, encarcerado na prisão e foste me visitar. Então os justos lhe perguntarão: quando te vimos? Com fome, com sede, estrangeiro, nu? Quando te vimos enfermo ou na prisão? Então respondeu: quando o fizestes a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. De novo eu pergunto: qual é a chave do serviço? Para quem é o serviço? O serviço está aqui posto, minhas irmãs, meus irmãos. Para os pobres, para os encarcerados, para os doentes. O problema é que quando muita gente está nos redis evangélicos, dentro das quatro paredes das suas igrejas locais, eles acham que serviço ou reino se resume àquelas quatro paredes das igrejas locais, quando na verdade o reino ele se desenvolve fora daquelas quatro paredes. Não é no cercadinho da minha igreja local, não é no meu aquário de igreja local que o reino acontece. A minha espiritualidade, a tua espiritualidade, ela vai acontecer lá fora. E o serviço, como disciplina espiritual exterior, ele vai se concretizar com aqueles, principalmente com aqueles que muitas vezes não estão dentro dos nossos redis evangélicos, estão lá fora. Então, gente, quando o texto fala da fome, da sede, da nudez, dos refugiados, dos doentes, dos presos, encarcerados, gente, muita coisa a gente precisa rever na nossa caminhada, né? E aí, gente, eu quero encerrar falando sobre uma última
disciplina, e eu vou ser muito breve com ela, porque a minha chamada no Google Meet está acabando. É a disciplina, segundo o nosso autor, chamada de associada, é a celebração. A chave dela é um texto que está em Filipenses 4:4, você não precisa abrir, mas que diz: alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos. Algo também que está presente em Salmos 150, a celebração, que ela pode ser individual, mas ela também pode ser comunitária. Gente, a celebração, sabe o que é? É a alegria. É a alegria. O crente no Senhor Jesus, a crente no Senhor Jesus, tem um coração alegre. Como diz o texto, o coração alegre aformoseia o rosto. Gente, não tem feiura que suporte um coração alegre no Senhor Jesus. Por isso, quando você encontrar alguém que se diz crente, uma característica que você tem que achar nele é a alegria. A celebração é uma disciplina espiritual exterior, contida nessa alegria, que faz parte da nossa vida. Hoje nós estamos aqui com a Eunice, e olha, a gente não vai perder essa chance. A Eunice ora para nós, só que você tem que orar aqui pertinho para elas não precisam nem te ver, mas pelo menos te ouvir. A Eunice vai orar com a gente, tá, gente? Vocês vão ouvir a voz dela. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque a Tua palavra realmente é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém, Senhor. Obrigada, Pai, porque ela nos direciona naquilo que o Senhor deseja das nossas vidas. Amém, Pedimos, Senhor. Pai, que essa palavra semeada aqui hoje possa produzir muitos frutos para a glória do Teu nome. Amém, e expansão Senhor. do Teu reino. Sim, Senhor. Abençoa cada pessoa que ouviu, que realmente elas possam assimilar e viver aquilo que o Senhor tem colocado nos seus corações. Amém, Senhor. Obrigada pela vida do Marco, que o Senhor continue abençoando e fortalecendo a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, o Senhor abençoe. Bom domingo para vocês, boa semana. Até o próximo domingo, se Deus assim permitir. Amém.